Olá, tudo bem? No último pontuando, nós falamos sobre a questão do livro Aroma do Tempo e falamos do filósofo Byung-Chul Han, traduzido através do Vitor de Souza, que é um filósofo também, mas versado na área de comunicação. Eu trouxe o contexto do que ele estava se referindo. Hoje eu vou falar de mais alguns temas do que o Byung-Chul Han trabalha, alguns deles em livros, por exemplo, como esse livro aqui, que chama-se Sociedade Paliativa, um livro muito interessante, e vou fazer algumas leituras entrecortadas aqui de alguns tópicos. Também vou falar um pouco desse livro aqui, que é Psicopolítica, Neoliberalismo e as Novas Técnicas do Poder, e um pouquinho do Sociedade de Cansaço, do Cansaço. E esses assuntos, eles todos se entrelaçam, tá? O texto é um pouco grande, para não ficar excessivo, eu vou passar a leitura dele agora, tecendo os comentários que eu achar aí, de repente, que sejam pertinentes, tá? Então, por exemplo, nós vamos, esse texto eu nomeei como Armadilha da Liberdade ou A Prisão de Quem Tem de Ser Livre. A concepção de liberdade nossa hoje em dia, ela está compuscada por uma mentalidade que permeia as nossas vidas através das redes, das TVs, das nossas conversas, das nossas concepções, até das nossas escolas, até da nossa convivência. Existe um contínuo, um método, vamos dizer assim, que nos instrui a nos posicionarmos. E é interessante essa análise que o Byung-Chul Han faz, que eu estou partindo de três textos básicos, conforme eu já relatei, né? O da psicopolítica, o neoliberalismo, da sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, né? Você chega ao cansaço por estar sempre afinado com um determinado desempenho, e para a questão da sociedade paliativa. Bom, então, olha bem, o texto começa mais ou menos assim, esse que eu fiz em cima desses três textos, resumindo, obviamente, pegando informações de um e de outro, entrecortando e fazendo um Frankensteinzinho, que seria o nosso resumo aqui, para que a gente possa comentar. Eu não pretendo ficar muito tempo nesse texto para não cansar vocês, mas porque nós fizemos a primeira leitura lá do Aroma do Tempo e eu já fiz outros trabalhos sobre o Byung-Chul Han e a ideia dele, entre outros autores, eu vou proceder à leitura aqui do texto. Então, olha bem, uma nova forma de submersão sucede à questão de estar se sentindo livre para fazer tudo aquilo que todos fazem inexoravelmente. É a tal liberdade que você não escapa, uma liberdade que você não escapa. Como é que funciona isso? Então, vamos a um conceito, que é o conceito de psicopolítica, que Byung-Chul Han cunhou. Psicopolítica seria um conceito exposto por esse filósofo que vai além da biopolítica, que é um conceito proposto por Michel Foucault, na qual, a partir do poder disciplinador da sociedade, as anomalias dos corpos que desviam das regras devem ser eliminados, né? Byung-Chul Han defende que esse poder normativo não opera somente sobre os corpos, mas também sobre as mentes, através da chave de análise da doutrina neoliberal. A doutrina neoliberal, ela não é, ela vem sendo executada de 1980 para cá, e ela fechou o capítulo do pós-guerra do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social era aquele estado em que os governantes se ocupavam de manter um mínimo de satisfação pessoal em todas as áreas para as pessoas que, no frigir dos ovos, são as que bancam o Estado. Era um compromisso do Estado. E, passada a Segunda Guerra Mundial, a Europa é reconstruída através do Plano Marshall. Os governos começaram a tirar aquele tom cinzento dos problemas, dos traumas de guerra, embora tenham havido N guerras, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, entre outras guerras
no Oriente Médio, em Israel, mas ditaduras que tiveram lugar mesmo na Europa, na África, aqui no continente americano, sul-americano principalmente, mas os estados centrais, a ideologia que permeava vamos dizer assim, de certa forma, contaminava uma boa parte do mundo, porque eles eram os líderes, né, das ideias e tudo, e onde rolava o maior capital era de dar bem-estar social ao cidadão. Mas isso aí foi modificado mais ou menos na década de 80, né? E para o filósofo, o capitalismo ele se reinventa a todo momento, né? Permeado por novas técnicas de poder, elaboração de novos dispositivos de vida e morte, conduzido pelos parâmetros da liberdade de mercado, do consumo, enfim, expande o método de aprisionamento político e psicológico, se tornando atraente e amável. Para este autor, nada escapa ao sistema neoliberal, inclusive a educação popular, porém, há formas de resistir. Então, olha bem, essa biopolítica, que seria o controle disciplinar dos corpos através das autoridades e do mainstream, né, das mentes mais poderosas, das pessoas mais poderosas financeiramente, o mercado, isso aí surge logo depois, a psicobiopolítica, ela seria uma instância mais à frente. O controle não seria apenas dos corpos como um poder disciplinador, mas das mentes, mas de maneira subreptícia, subliminar, conforme nós veremos. É uma troca de paradigma, mais calcada no liberalismo do mercado, e que tomou como nome o neoliberalismo. As formas de relações econômicas atuais, elas são pautadas discretamente ou ainda assumidamente neoliberais. Discretamente, eu diria, no resto do mundo. No Brasil, por exemplo, elas são, neste momento, assumidamente neoliberais. E é muito difícil você escapar disso aí. São N ingerências e instâncias econômicas e políticas que fica difícil comentar aqui. Num momento oportuno, a gente vai falar sobre isso. Então, estabelece que o homem é livre das imposições alheias, contrária ao modelo da dialética hegeliana. O que é a dialética hegeliana? A dialética hegeliana, ela parte de uma tese que estuda logo após a ideia contrária, que seria a antítese, e para efetivar o conhecimento e caminhar no conhecimento, tese, antítese, viria a síntese, nesta ideia de respeito à liberdade e também da não liberdade. Fica que onde há servo, tem de haver o senhor. Então, servo versus senhor. Se tem explorado, tem o explorador. Isso aí seria uma lógica, uma coerência. Essa é a dialética hegeliana, né? O que passa a existir no modelo neoliberal, fugindo dessa lógica hegeliana, dessa dialética, é apenas a ideia de que o sujeito é servo, mas de si próprio. Como que seria isso? Você se impõe um ritmo de trabalho, você se impõe um regime de conquistas, né? Você se impõe cumprir metas, você se impõe trabalhar até certas horas, e você não vê que você, ao fazer isso, está servindo a um sistema. Você pensa estar servindo a si mesmo, né? Ou seja, você rompe a lógica, não existe servo e senhor, esse servo e senhor habitam na mesma casa. E para que essa casa, no caso, o corpo, organize essa ideia, isso aí está dentro da coerência da sua mente. Ou seja, aquilo que está na base da liberdade individual, a ausência de um senhor, estabelece um novo tipo de servidão articulada ao imperativo da coerção interna. Você se coage, você se impõe, você é seu algoz. Nosso comando nos coage a reagir de acordo com a pretensa liberdade de fazer tudo que deve ser feito. Olha bem, liberdade de fazer tudo que deve ser feito. Quer dizer, isso já é paradoxal. Se você tem liberdade, você pode se opor a fazer. Mas se é você que está se impondo e vê aquilo como liberdade, você é escravo de si próprio, né? Nosso comando nos coage a reagir de acordo com a pretensa liberdade de fazer tudo que deve ser feito, e a simples falha, se você não consegue chegar lá, é considerada uma derrota.
você se sente menor. Esta é a coação. Então, o indivíduo se oprime porque ele se cobra de igual a tudo aquilo que será dito como redentor na sua vida, e se tudo é possível, positivamente possível, quer dizer, não existe negação, porque a negação poderia te fazer refletir, positivamente possível, maravilhoso e belo. Se você não consegue, você se intima a ser, a obter ou realizar. É um pouco subjetivo, mas é subjetivo mesmo que isso ocorre. Você caminha nas redes sociais, por exemplo, você se compara, você coloca a melhor imagem, você coloca a ideia de uma vida boa, você vê a baliza do outro, o corpo, a roupa, as viagens, a comida, e você imediatamente se equilibra em cima daquilo ali, e você não sente dor, né? E você não pode sentir dor. Se você sentir dor é porque você é um fraco, então entra a positividade da superação. A superação não necessariamente é uma superação sem mágoas, sem perdas, né? E você, às vezes, está financeiramente abalado, mas você não pode demonstrar isso, né? Você não pode fazer uma economia, porque no final das contas você tem que ganhar mais para poder fazer tudo aquilo que lhe é imposto. Quer dizer, é um sistema de consumo. Consumo de imagem, consumo de ideias, consumo de pessoas, consumo de status, consumo de posturas, consumo de felicidade, consumo de alegria, de estética, né? Isso tudo está se referindo ao seu ter, nada ao seu ser. Hoje acreditamos que não somos submissos, somos livres. Acreditamos que somos projetos livres, donos de nossas diretrizes. A figura da coerção externa sobre você, ou sobre nós, conduzida por uma coerção interna, é a forma mais eficiente de subjetivação e sujeição. Desculpa. Vivemos em um momento histórico particular onde a própria liberdade provoca coerções. A liberdade de ser acaba por ser ter de ser. Um paradoxo. O sujeito inconsciente da sua submissão sente-se livre e submete-se ao contexto da dominação por si próprio. O poder inteligente produz emoções positivas e as explora, seduzindo e indo ao encontro do sujeito. Essa forma de poder cria uma servidão voluntária, pois lê e avalia nossos pensamentos conscientes e inconscientes, baseando-se na auto-organização e na otimização pessoal voluntária. Esse poder, ele pesquisa você. Ele sabe tudo que está acontecendo com você pelas suas tendências. O poder inteligente neoliberal busca agradar e gerar dependência. E com o avanço da aceleração comunicativa, as coisas são muito rápidas, entrecortadas, instantâneas, mas elas são rápidas, elas assolam você, o indivíduo encontra-se subordinado a uma ditadura da emoção. E é a mente que se vê subjugado. Essa que é, a princípio, a ideia. Muito bem. Então, continuando a leitura, o filósofo Byung-Chul Han, ele fala da gamificação gamificação da vida, ou das estruturas de recompensa, como são as pontuações nos games. Você atingiu esse ponto, você ganhou uma pontuação. Você atingiu um outro patamar, você atingiu uma outra pontuação, você ganhou outros prêmios, vamos dizer assim. O jogo que, em geral, motiva os participantes com seu sistema de recompensas, produtor de sensações imediatas de êxito, é também ferramenta de exploração da psicobiopolítica ou da psicopolítica. A comunicação social se manifesta na carência gramatical, por exemplo, do Twitter, no apelo afetivo do like, né? Receber um like, receber muitos likes. Tem gente que fica escolhendo o que vai postar para poder ganhar like. Like é como se fosse assim: fui aceito, estou no grupo, estou dentro, estou sendo visto, fui aprovado. E na alienação promovida pelos influencers, né? Os influencers estão sempre dando dica. Tem os tal dos coaching aí que poucos sabem para resolver a própria vida
e ficam te dando dicas. E pessoas, às vezes, muito simples e muito simplórias, fazem vídeos lá te dando dicas, né? E se outorga uma autoridade que, de repente, não tem, e que seria discutível. E seria também um ponto de vista, seria mais do mesmo também, estaria de acordo com o mainstream, sem crítica, e sem olhar, e sem que você olhe o seu lado pessoal para ver se você se adapta, ou se você está naquela sintonia, ou se aquilo é necessário para você. O Big Data. O que é o Big Data? São os dados com a maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. É tudo que está na rede aí que é dado seu. Big Data, tá? Talvez tornem legíveis aqueles nossos desejos dos quais nós mesmos não estamos totalmente conscientes. Você começa a caminhar numa rede social, aí você vê toda vez que tem vamos dizer que você adore sapatos. Toda hora que tem um sapato ali, você vai lá, clica, vê, aquilo começa a aparecer na sua frente. Correlata aquilo outras coisas. Você está sendo mapeado. Seus likes, inclusive o próprio Instagram diz lá para você, essas imagens estão aparecendo aqui baseadas nos seus cliques, nos seus likes. Se você gostou de meia dúzia desses vídeos ou de meia dúzia dessas figuras, você vai gostar dessa próxima. Aí, de repente, você percebe que você só está vendo aquilo ali porque você está com interesse específico, né? Por exemplo, eu quero comprar um chuveiro. Eu fui lá, pesquisei marca, pesquisei preço, pesquisei voltagem, pesquisei consumo, papai e tal. Aí continua mandando aqui para você. Como você não quer mais que já comprou o chuveiro, aquilo sai da sua pauta. Lá pelas tantas você não dá mais like porque começa a sair. Aí você começa a dar like de sapato, dá like de paletó, dá like no caso, uma menina, um rapaz bonito, no caso do menino, uma moça bonita. Você dá like lá de bicicleta, de esporte radical. Aquelas coisas começam a aparecer na sua frente. O Big Data ele vai reunindo dados. Como você não gosta de apenas uma coisa, você gosta de várias coisas, essas coisas são a sua informação. E você não sabe que você gosta daquelas coisas. Você dá o like toda hora. Uma ou outra coisa. Tudo isso compõe quem é você. Bom, sendo assim, não é difícil imaginar o poder dessa ferramenta quando utilizada pelo capital. Desvendar padrões de consumo sem que o sujeito envolvido saiba que está sendo investigado é a materialização de um ideal há muito tempo sonhado pela indústria do consumo. É óbvio, né? Não é outra coisa. Cidadão e consumidor se assemelham cada vez mais para muito além do censo demográfico. Olha bem, cidadão e consumidor. Você não é só uma pessoa com direitos de cidadania, de viver no mundo. Não, você é um consumidor. Todos os dados que são recolhidos a seu respeito estão olhando para você como consumidor. Consumidor de ideias, consumidor de produtos, consumidor de cursos, sei lá, consumidor de alguma coisa. Quem é você? Quais são as suas necessidades reais? O que é básico para você ser feliz ou para você estar bem na sua vida? Ninguém está procurando saber disso. Todo mundo quer saber o que você consome. Se quisesse fazer uma pesquisa a respeito de como que é a vida média do cidadão, como é a vida do cidadão médio, o que seria razoável para ele satisfazer, para ele viver uma vida que lograsse sucessos e ele realmente construísse uma base de bem-estar razoável e tal, eles poderiam fazer esse tipo de pesquisa. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você, cidadão, como consumidor. Então, quando você está na rede social e recebendo informação, você está sendo conduzido. Conduzido por alguém que quer te jogar para algum lado. Porque até na política você consome. Você tem lado, você participa de bolhas, você acredita naquilo. Ou você acredita naquilo que você já presumidamente ou antecipadamente você já gosta, caminha por aquele lado e aquele é ensejado. Assim como o caminho do lado contrário é ensejado daquele outro lado. Cada um te fornece aquilo que você quer. Por isso que vem essa ideia de liberdade. E você não é necessariamente livre. Até porque, por trás disso, estão te oferecendo ideias, caminhos, posições, posturas, localidades, né? Você está com o seu celular, de repente você passa por um lugar, bom, aqui perto tem uma loja americana, aqui perto tem uma loja da Renner, lugar tal, você está sendo mapeado, né?
Cidadão e consumidor se assemelham cada vez mais para muito além do censo demográfico. Prática da biopolítica, desculpa, a psicopolítica digital intervém nos processos psíquicos talvez mais rapidamente do que o livre-arbítrio. Mais rapidamente do que o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o seu desejo circunstancial. É mais rápido a ação. O processo da psicopolítica digital é mais rápido que a sua decisão arbitrariamente livre, representando assim o fim mesmo da sua liberdade, embora você tenha tanta coisa para fazer na sua frente e realizar que você se julgue livre, mas na realidade você está sendo conduzido. Para o filósofo, o data mining, que seria a prospecção de dados, para você chegar a um big data, você deve prospectar dados. E os big data, que são a variedade e volume de dados, revelam um campo de ação estruturado de maneira inconsciente e que tornariam visíveis microações que escapariam à nossa consciência. Tá? Vamos falar um pouquinho da sociedade disciplinar e da sociedade de desempenho, mais como uma visão histórica. Do século XIX até meados do século XX, se vivia no que se convencionou chamar de sociedade disciplinar. Os mais novos, de repente, não entendem isso, mas uma pessoa da minha faixa etária, por exemplo, que estudou lá atrás, quem eram as gerações anteriores, e que viveu uma parte daquela ideologia, daquela ideia, sabe o que é uma sociedade disciplinar. Era uma sociedade que tinha chefes, que tinham mentes comandantes, que esperavam algo de você, nas religiões, na política, nas condutas pessoais, dentro dos casamentos, dentro dos estamentos, dentro das estruturas. Essa era uma sociedade esquadrinhada, disciplinar. Ela coagia, sim, porque ela queria que você fosse num determinado direção e sentido. E as instituições, de uma maneira geral, trabalhavam para isso. E você era submisso àquilo, ainda que não totalmente consciente, porque você muitas das vezes concordava com aquilo, porque você tinha que aquilo era melhor. Então, quer dizer, você era bem adestrado, tá? Sociedade disciplinar. No bojo disso, obviamente, tinham atitudes boas, atitudes éticas, né? Atitudes que preservavam a pessoa, mas a tônica não era exatamente essa. A tônica era você ter uma disciplina da sociedade para que as ações comuns fossem previsíveis e lograssem o sucesso num determinado sentido. Essa era uma sociedade disciplinar. Nem tudo era ruim, nem tudo era bom. Estruturada na criação da indústria, por exemplo, a sociedade disciplinar substitui a sociedade feudal, predominantemente agrícola, e se caracteriza pela existência de instituições como hospitais, asilos, prisões, quartéis, fábricas, tudo que leva em consideração uma série, atitudes, normas, necessidades a serem atendidas e a base do atendimento disso aí, né? Coisas que a sociedade precisava, mas que eram conduzidas por autoridades. Nessas sociedades, os indivíduos seguem ordens, executam papéis, enfim, são sujeitos de obediência, até porque isso seria considerado ético. Não se questiona, por exemplo, se algumas atitudes verticais de comando, se elas seriam antiéticas no corpo da sociedade. O fato é que aquilo era esperado do indivíduo. Então, a ética se tornou aí a expectativa de que você não vai destoar. Se você destoou, você é limítrofe, você está começando a querer ser marginal. Não marginal de assalto, bandidário, morte, que isso aí é questão ética realmente de fato. Mas marginal num sentido, às vezes, bem menos do que aquele de ser um bandido, muito menos aquele de ser um transgressor, aquele que não concorda com certas coisas. Por exemplo, num determinado momento, você usar a mulher sair numa praia e usar uma peça de duas peças numa praia em vez do maiô integral, tal, expondo mais o corpo. Não, peraí, isso é moral, não é por aí, seria considerado antiético, as pessoas te olhariam, até que depois você poderia transgredindo, aquilo cair numa certa naturalidade e deixaria de ser antiético. Mas antes, era considerado antiético ou imoral se você tivesse uma postura como essa, uma sociedade que achava que isso aí não era correto.
E isso influía sobre sua liberdade, e no fundamento da discussão se aquilo era ou não correto, você poderia ver que, na realidade, aquilo não tinha problema nenhum, né? Nessas sociedades, os indivíduos seguem, então, ordens, executam papéis e, enfim, são sujeitos de obediência. As grandes normas sociais e não sociais, normas técnicas, surgiram muito nessa época. O grande avatar filosófico da sociedade disciplinar, o que traz a boa nova, é Nietzsche. Não que ele fosse um avatar de concordância, mas é um que discutia e que falava sobre isso. Ele, nas palavras dele, Deus está morto, não na ideia da divindade em si, né? Mas na ideia da totalidade. Nietzsche, então, que ao dizer Deus está morto, realiza antíteses necessárias ao caminho da liberdade individual. Quer dizer, ele, na realidade, ele avaliava a sociedade global como uma disciplina global e queria criar antíteses e discutir fatos, né, para que as pessoas não fossem tão disciplinadas. Não vou entrar muito por aí, porque o que eu conheço de Nietzsche não é muito. Produção e acúmulo de capital na sociedade disciplinar estão baseados na indústria. Isso mecaniza e exige disciplina, gera proibições, impõe regras e deveres como leis básicas do ir e vir. Não foi à toa que no século XX abrigou os maiores regimes totalitários da história. Quer dizer, da história não sei, mas visivelmente totalitários sobre grandes sociedades que o mundo chegou a ser mais populoso do século XX em diante, né? Stalin, Hitler, Mussolini, Pol Pot e outros ditadores e regimes de ditaduras e regimes totalitários. Totalitários no sentido de que não eram apenas ditaduras, ou seja, de comando, mas eram todas ideias confabuladas na sociedade de uma maneira geral, que quem transgredisse podia ser exposto a uma prisão, por exemplo, na Sibéria, campo de concentração ou outro tipo equivalente. Seguir regra, manter a disciplina era fundamental. Foucault, o Michel Foucault, em todos os seus livros, nos mostra as vigilâncias e punições, regras e dogmas exercidos pelas sociedades disciplinares cheias de proibições. Foucault falava da biopolítica. Ele também era um crítico, um estudioso e alguém que fazia um diagnóstico disso aí. Muitos filósofos falam sobre mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Sim. O que é a sociedade do desempenho? É aquela em que você se encontra livre para executar uma série de coisas e cobra de si próprio que você as execute, as faça bem e transpareça aos outros essa sua plenitude, né? Na qual o indivíduo fica entregue a ele mesmo, é o seu próprio patrão pretensamente, né? Seu próprio guia pretensamente, é o seu próprio coator pretensamente, realizando assim as demandas do capitalismo neoliberal. Você só está sendo chefe de si próprio, o seu próprio guia, porque você tem um comando inconsciente subliminar, subreptício nas redes distribuídas a serviço do consumo, a serviço de consumo, inclusive de ideias, a serviço daqueles que querem que você execute aquilo. E, principalmente, execute aquilo como consumidor. O que interessa é o capital. Por isso, o capitalismo neoliberal. Desde a máxima é proibido proibir, lá da década de 60, onde houve-se essa contraposição à sociedade disciplinar, que disciplinava a religiosidade, a maneira como você se vestia, a maneira como a hora de dormir, a hora de acordar, o tipo de trabalho, a sua conduta, tudo que você transparecia na sociedade, como que você transparecia, o tipo de roupa, o tipo de palavras, atenção, o tipo de educação, ainda que hipócrita, mas o tipo de educação. O proibido proibir, ele veio exatamente para fazer um desgaste nessa sociedade disciplinar. Mas esse pessoal que fez isso, obviamente, não elaborou a ideia de que você seria livre, mas cooptado por um sistema que te conduzisse o tempo todo e que te desse uma sensação de liberdade. Não, eles queriam romper um paradigma que era opressor. As cores, né? A maneira, as mulheres, as minorias, como que essas pessoas podiam se comportar na sociedade sendo livres e tendo direitos. Era essa a discussão da época. Ela era mais social e menos política
o menos embate de classes, mas de qualquer maneira era uma contestação, uma contraposição àquele tipo de mundo existente. Mas o mais engraçado aqui, o tiro saiu pela culatra, porque você quer liberdade, então toma liberdade, mas liberdade de fazer aquilo que eu quero. Então você não ficou livre realmente. É isso que o Byung-Chul Han está, ele e outros autores estão discutindo. O modelo de regras e deveres da sociedade disciplinar torna-se um modelo a ser introjetado no indivíduo. Esse indivíduo da sociedade do desempenho, que já não é mais da sociedade que alguém te dá um desempenho a ser, ou te dá uma conduta a ser realizada, e sim aquela que você próprio cobra de si, esse indivíduo da sociedade do desempenho é ele próprio que impõe a si mesmo regras, disciplinas e objetivos, tanto quanto tem a ilusão de não ter patrão, de ser livre. Tudo vai depender do que se faça, do que se proponha, então, se é necessário ampliar horizontes, procura-se estudar, viajar, fazer turismo, se é preciso focar na saúde, procura-se academias de fitness e assim por diante. Ou drogas para você ficar mais calmo, ou remédios para você curar dor de cabeça, ou vitaminas para você ficar mais forte, ou tipo de alimentação, ou tipo de prática de meditação. Não que essas coisas sejam ruins, mas assim, isso dado a indivíduos saudáveis, não a indivíduos que tinham necessariamente problemas, né? Protocolos e mega espetáculos caracterizam o contexto do desempenho. O sujeito age, desempenha para ter poder. A palavra de ordem é empoderamento. Nada contra a palavra do empoderamento. Quando você tem minorias, as minorias se posicionam, elas se empoderam e conseguem percutir na sociedade. Mas isso não necessariamente está acontecendo. Muitas vezes, isso é uma forma de consumo também que você se baseia, porque você pertence a um grupo, você está empoderado, por exemplo, as mulheres empoderadas, por exemplo, as minorias empoderadas, por exemplo, os negros que sempre foram desclassificados e classificados na base da sociedade. Não que esse empoderamento não seja bom, mas esse também tem sido utilizado. O identitarismo é muito utilizado para satisfazer, por exemplo, um problema que você pretensamente tem ali, na realidade você não tem aquele problema. Mas é claro que eu não estou falando contra o poder das minorias. Eu estou falando que o indivíduo desempenha um poder e a palavra de ordem é empoderamento. Só que esse empoderamento não é só das minorias, é empoderamento do seu pessoal também. De você se parecer belo ou bela. Hoje em dia tem muitas mulheres de fitness desenvolvendo músculos e dizem assim, não, mas você está se superando, você está mantendo durinho. Durinho com músculo não é necessariamente bonito, mas criou-se essa lógica aí, criou-se essa estética. E você persegue essa estética, e você faz aquilo. As próprias tatuagens, que era opção de alguns, viraram quase que obrigação de muitos, obrigação de todos, né? É muita coisa encomendada, copiada, né? E a ideia de que você, eu posso colocar uma tatuagem aqui, e a ideia de que isso te dá um poder, empoderamento, não é necessariamente verdadeira. Então, nós não estamos falando de empoderamento de minorias, nem daqueles que conseguiram alçar uma condição de vida razoável, justa e serem visíveis. Nós estamos falando de empoderamento de pequenas porcarias que te dão essa sensação de status, que na realidade não é status nenhum. E isto repercute também naqueles que estão à margem de nenhuma sociedade, claro, né? Aliás, toda a sociedade parte para o poder ou para o autoempoderamento, crendo de fato que está lutando por e a partir de si para seu sucesso sob seu absoluto autocontrole. Isso é que é a discussão, isso não é necessariamente verdade. Aliás, subliminarmente, isso não tem sido verdade. Esta é uma sugestão subliminar de fora para dentro que todos creem e executam. A fragmentação aumenta, pois cada qual luta e cuida de seu quinhão conseguido. A solidariedade diminuiu, o outro é o intruso que tudo pode ameaçar. Nós estamos, conforme eu disse na última fala sobre Byung-Chul Han, nós estamos, de fato, a sociedade extremamente individualista. Tá? De desempenho em desempenho, chegamos à sociedade do cansaço, como é enfocada pelo próprio Byung-Chul Han nesse livro com esse nome. Quanto mais nos identificamos com os substitutos eletrônicos virtuais do nosso eu físico, olha bem,
Quanto mais nos identificamos com os substitutos eletrônicos virtuais do nosso eu físico, mais parecemos simular nossa desobrigação do biocídio, que é morte da vida, em curso por todo o planeta. Ao mesmo tempo, nos tornamos assustadoramente indiferentes à fragilidade e à transitoriedade das coisas vivas reais. Tudo é virtual para você. O pessoal às vezes fala, coitado do mico-leão dourado, está sendo extinto, coitado das baleias que estão morrendo. Isso é um blá, blá, blá externo. Isso tem a ver com figuras de publicidade, não que você se doa daquilo. Tem gente que se doa, mas a maioria não é assim. Né? Então, nós somos assustadoramente indiferentes à fragilidade e à transitoriedade de coisas vivas reais. Nós chegamos também no que Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, conceitua como modernidade amor líquido. Ou melhor, líquido ou que flui, que é fluxo, que não é pegável, que não tem densidade. Enfim, chegamos na aniquilação do indivíduo ou das individualidades. Nós vivemos misturados numa maçaroca. Nós somos um número, uma quantidade de pessoas, cada uma delas se sentindo empoderadas e muito dentro de seu corpo, dentro de sua propriedade, da sua individualidade, valorizando demais aquilo, porque aquilo é a única coisa que temos. Agora, nós vamos falar da sociedade paliativa, que é o que nós estamos falando o tempo todo. Dize tua relação com a dor, que eu te direi quem é. Esse ditado é de Ernest Junger. Eu não sei se eu estou falando em alemão correto, pode ser extrapolado para a sociedade como um todo. A nossa relação com a dor mostra em que sociedade nós vivemos. Dores são cifras, signos, tá? Elas contêm a chave para o entendimento de toda a sociedade. Assim, cada crítica da sociedade tem que levar a cabo uma hermenêutica da dor, um estudo da dor, né? Um estudo filosófico da dor, que leva em consideração os porquês, né? Caso se deixe a dor apenas a cargo da medicina, ou seja, ministrando remédios, deixamos escapar o seu caráter de signo de uma coisa que tem um significado. Hoje, quer dizer, um significado baseado no porquê que você está sentindo dor, obviamente. Hoje impera por todo lado uma algofobia. A algofobia é o medo de sentir dor. Uma angústia generalizada diante da dor. É quase proibido sentir dor. É quase proibido manifestar a sua dor. É quase proibido admitir a dor, conviver com ela. Temos de anestesiá-la. Daí que a dor se torna um problema da medicina com seus remédios. Você se antecipa com os remédios com medo da dor. Também a tolerância à dor diminui rapidamente. Né? Claro, estou falando disso. A algofobia tem, por consequência, uma anestesia permanente. Nós procuramos coisas que nos anestesiam. Você está triste? Não, de cabeça, sai para o churrasco, vai tocar música, vai levar coisa. Fica assim, não, supera isso aí, não, isso aí não faz bem para você, e papapá. E aí você para de avaliar. Não que você tem que ficar sob a égide da dor, sob a pata do que te faz sofrer, mas você tem que avaliar o que está acontecendo com você. Onde está vindo essa dor? É uma dor física, uma dor psíquica? Onde ela existe como e por quê? Está vazio? O que é o vazio? É figura de linguagem? É palavra? É frescura? O que é? Alguma coisa é. A algofobia tem por consequência uma anestesia permanente. Toda condição dolorosa tem sido evitada. Tornam-se suspeitas entre mentes também as dores do amor. Hoje em dia, nós não temos propriamente dores do amor, porque nós não estamos muito apegados uns aos outros, como pessoas fraternas ou como pessoas sexo oposto, conquista, seja lá o que for. Nós não estamos muito apegados nisso aí, não. Isso também é consumido. E como tudo é muito consumido, você pode ter a dor de amor exatamente de estar com muitos e não estar com ninguém. E esses muitos que vocês estão na mesma condição que você. Você não tem o respeito e o gostar de alguém, de ninguém. De ninguém tem isso com relação a você. Uma boa parte das vezes. E quando tem, isso pode te levar a alguma decepção ou alguma prisão. Isso gera uma dor. Imediatamente você pula aquela etapa. A algofobia se prolonga no social.
conflitos e controvérsias que poderiam levar a confrontações dolorosas têm cada vez menos espaço. Não, fala disso não, não vamos brigar com isso não, chega não, isso aí não vale a pena. A homofobia se estende também à política, principalmente. A coação à conformidade e a pressão por um consenso crescem. A política se orienta em uma zona paliativa e perde toda a vitalidade. A política se orienta em uma zona paliativa, quer dizer, você está sempre fazendo moções que não resolvem o problema e que te ajudam a atravessar um determinado momento. E você vai para a rede social e faz lá um libelo, xinga fulanos e ciclanos, fala que o mundo é burro, que as pessoas são burras, são ignorantes, são cegas, e que nós somos muito mal representados, que toda política é suja, e não se posiciona, não faz nada, não corre atrás, não vai exigir o seu direito, fica tudo a cargo de algum avatar que vai resolver o problema de um comandante que, no final das contas, é o cara que está te comandando o tempo todo e que ele também é comandado. A coação, a conformidade e a pressão por consenso, então, crescem, a política se orienta em uma zona paliativa e perde a vitalidade. A falta de alternativa é um fato, é um analgésico político. Nós não temos alternativa, tudo é a mesma coisa, são todos ruins, péssimos, ninguém nos representa. Os caras vão lá fazer grupeiros, é verdade. Mas também é verdade que eu posso exigir que tenha alguém que me represente, que essa pessoa represente de fato, que seja lá e discuta os temas. Não. A falta de alternativa. Não, é tudo igual. Entrou lá, vai ficar igual. Então, se existe a falta de alternativa, você já está analgesizado. Palavra difícil. O centro difuso atua paliativamente. Em vez de debater e lutar pelos melhores argumentos, nós entregamos-nos à compulsão por sistema. Uma pós-democracia se anuncia. O que seria uma pós-democracia? Seria aquela coisa de que você está tudo bem, tudo parece democrático, tudo vai, todo mundo tem liberdade, na realidade você não realiza. Então, isso aí seria a pós-democracia, porque nós estamos anestesiados em conformidade o tempo todo, num simulacro de realidade, uma realidade que não é realidade, ela é virtual. Nós vivemos virtualmente, nós reclamamos virtualmente, nós sentimos virtualmente, nós temos prazer virtualmente, nós não somos efetivamente, nós não escrevemos nossa história, não temos narrativa, que foi o objeto da última fala, do programa. Então, uma pós-democracia se anuncia. Ela é uma democracia paliativa, ela não resolve o problema. Paliativo é aquilo que veio para quebrar o galho, né? Não resolve o problema. A política paliativa não é capaz de visões ou de reformas penetrantes. Claro, nada está sendo discutido. Paliativa é a pretensa ideia de que você discutiu, passou por aquela etapa, resolveu, calma, não vou brigar não, tá bom, tá, é isso aí mesmo. Não tem jeito, não tem alternativa. É só política paliativa. Né? Uma pós-democracia, se ela é uma democracia paliativa, a política paliativa não é capaz de visões ou reformas penetrantes. Ela prefere tomar analgésicos de curto efeito, que apenas aceleram disfunções e rejeições que vão sempre se multiplicando, mirando até que você continue e começa a crescer, que você não acredita em mais nada. A política paliativa não tem nenhuma coragem para a dor. Desse modo, aquilo que é o igual, o mediano, o medíocre, o alienado, o subliminarmente sujeito, avança. Há uma mudança de paradigma no fundamento da homofobia atual. Esse medo da dor é uma mudança de paradigma. Vivemos em uma sociedade da positividade. Não negue nada. Mantém, não, vamos levando, esquece. Que busca desonerar toda forma de negatividade. A negatividade seria o contraponto. Se você fizer um contraponto, não, mas não pode ter contraponto. Você é livre para seguir, não é livre para parar. A dor é a negatividade pura e simples. Talvez a psicologia segue para essa mudança, seja para essa mudança de paradigma. Peraí, tem uma frase mal escrita aqui. Também a psicologia segue para essa mudança de paradigma e passa de psicologia negativa, como psicologia do sofrimento, para a psicologia positiva, que se ocupa com o bem-estar, felicidade e otimismo. Entendeu? Olha bem, então a psicologia segue, com essa mudança de paradigma, ela passa a ser uma psicologia negativa, como psicologia de sofrimento, para uma psicologia positiva, aquela que se ocupa do bem-estar, da felicidade e do otimismo.
eles devem ser substituídos imediatamente por pensamentos positivos. Negativou, tá ruim, ainda não, peraí, não, levanta a cabeça, vamos esperar isso aí, não tem nada a ver, tal, é isso mesmo. Chama alguém para ser o seu coach, para te ajudar, para te dar uma força, para dizer para você o que você tem que fazer, mesmo que essa pessoa não sabe de porcaria nenhuma, ela não é psicóloga, ela não é filósofa, ela não é nada, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe te empurrar para frente. E esse para frente pode ser o abismo, mas não interessa. Ela está te empurrando para frente, você não está sentindo dor. Isso é positivo e você se sente ensejado, baseado nos iguais, que funcionam tão precariamente quanto você, mas são iguais. Então você dá igual a todo mundo, você é livre. A ideologia neoliberal, a psicologia positiva submete a própria dor a uma lógica do desempenho. Claro, você está desempenhando melhor, você superou. Né? Vamos lá que eu vou te ajudar. A ideologia neoliberal de resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Olha bem, a resiliência é uma coisa muito bem-vinda, mas a resiliência, às vezes, ela pode ser uma concordância por você não ver uma forma de modificar as coisas, quando, na realidade, a resiliência ela não pode ser confundida com conformismo. A psicologia positiva submete a própria dor a uma lógica de desempenho. Então, a ideologia liberal da resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Gente, vamos lá, vamos dar uma força para ele. Já viu aquelas reuniões que todo mundo fica ensejando o outro? Olha, ele fez mais ponto, vamos lá, força para ele e tal. Ele pulou a janela, ele foi atrás da pessoa amada, ele conseguiu, ele venceu, ele chegou, ele conseguiu mais um ponto. Ele vai andando. Ele não sabe o que ele está construindo, ele só vai andar, porque se ele parar para pensar, complica. Se ele negativa um momento, mas peraí, não estou gostando. Peraí, você não pode não gostar. Você tem sempre que gostar, seja positivo. Vai em frente. Experiências traumáticas são catalisadores, né, para o aumento do desempenho. Todo mundo se reúne para dizer supera. Tem até a música que já supera. Fala-se até do crescimento pós-traumático. Teve um trauma, você cresceu por causa desse trauma. Está vendo com quem dizia? O catalisador, ele vai chamar todo mundo para te ajudar naquela hora ali, para você vencer a negatividade, para você continuar positivamente. Depois alguém ainda vem e te elogia. Viu? Você passou por aquele trauma, mas você cresceu. Você não pensou. Né? O treino da resiliência, eu vou chamar de conformismo e não de resiliência, porque resiliência é outra coisa. O treino de resiliência, como treino de resistência espiritual, tem de formar, a partir do ser humano, um sujeito do desempenho permanentemente feliz, o mais insensível possível à dor. Esse será considerado o herói. A missão de felicidade da psicologia positiva e a promessa de um oásis de bem-estar medicamente produzível são emanadas. São duas respostas, uma subliminar, outra na base de remédios, vamos dizer assim, anestesiado com remédio. A crise dos opioides atual tem caráter paradigmático. Ele está falando aqui nos Estados Unidos da América, mas ele está permeado no mundo. Há em seu fundamento, nessa crise, uma suposição fatal para a existência humana, uma ideologia do bem-estar permanente, pode levar a que medicamentos que eram originariamente usados para pessoas, pela medicina, usados para pessoas adoecidas, vindo a ser usados sistematicamente em pessoas saudáveis. O ser humano de hoje pertence, provavelmente, à primeira geração da Terra que vê uma existência livre de dor, ou que quer mantê-la assim, com o direito constitucional. Dores são um escândalo. Você não superou isso? Vamos te ajudar. A sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho, porque você tem que estar cada vez melhor no seu desempenho, sem sofrer dor, sem sentir traumas, e usando os traumas para poder ir para frente com o quê? Com os paliativos, que são os remédios e são as ajudas dos coaches e as imersões
faça uma imersão aqui, você vai pensar o dia inteiro, todo mundo vai te ajudar, todo mundo vai te avaliar, e você vai vencer a dor, e você vai vencendo, vencendo, vencendo. E cadê o construto da sua personalidade? Cadê o projeto de sociedade? Cadê a sua verdadeira liberdade? Para onde nós estamos indo? Por que nós temos sempre que consumir? Outra coisa, consumir em termos de produtos está envolvido com matéria-prima. Nós somos 7,6 bilhões de habitantes. Se chegarmos a 10 bilhões de habitantes, vamos continuar consumindo? E nós precisamos de tudo que nós consumimos? Nada disso, isso é negatividade. Nada disso pode ser pensado. Continua. Para pensar, não olha para trás. Teve um trauma lá atrás? Ele tem que ser vítima. Seja para você ser um vitorioso. É isso que estão te dizendo o tempo todo. Ah, mas isso não é errado. Isso pode não ser errado desde que exista um raciocínio coerente, capacitado, que leve em consideração quem é você. E não se você é um indivíduo desse desempenho total aí, que todos estão aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mundo. A dor é vista como um sinal de fraqueza. Ela é algo que deve ser ocultado ou ser eliminado por meio da otimização. Ela não é compatível com o desempenho. A passividade do sofrer não tem lugar na sociedade ativa dominada pelo poder. Hoje se remove a dor qualquer possibilidade de expressão. Não expresse a dor. É um escárnio, se você fizer. Ela é, além disso, condenada a se calar. A sociedade paliativa não se permite avivar, verbalizar a dor em uma paixão. A sociedade paliativa é, ademais, uma sociedade do curtir, da curtição. Vamos curtir. Ela degenera em uma mania de curtição. Curtir a vida, curtir o outro, curtir o filho, curtir o animal, curtir a cor, curtir a praia. Você vai só pulando. Quando você está curtindo seu filho, você está curtindo mesmo, você está sentindo, você está entendendo, você está compreendendo, você está querendo saber do que existe ele, ou você está no mesmo desempenho, passando aquilo para ele. Quando você está numa praia, quando você está tomando alguma coisa, né? Parece que a vida deve ser sempre vivida na nata. Você nunca pode aprofundar. O like é o signo, o analgésico do presente. Ele domina não apenas as mídias sociais, mas todas as esferas da cultura. Você vê lá uma obra, ela é horrorosa, ela é linda, ela te convida a pensar. Deu like, acabou. Se ela for profundamente objeta e discutir a dor, se negarão a vê-la. Tá? Nada deve provocar dor. Não apenas a arte, mas também a própria vida tem que ser instagramável. Ou seja, livre de ângulos e cantos de conflitos e contradições que poderiam provocar a dor. Esquece-se que a dor purifica, falta a cultura da curtição, a possibilidade da catarse. É isso aí. A catarse é quando aquela coisa toda ruim, meu Deus, vamos brincar, vamos entender o que está acontecendo, cacete, cara. Isso não tem. Vamos seguindo. Teve um trauma, vamos superar. Superação. Superação. Eu te ajudo. Vamos fazer coisa junto, vamos falar junto, vamos rezar junto, vamos no culto. Todo mundo ali, Jesus te ama. Né? Vamos em frente. Não para, não. É igual o tubarão. O tubarão é um bicho tão primitivo que se ele parar de nadar, ele afoga. Nós estamos assim, nós somos tubarões. Assim, sufocamos a dor com os resíduos da positividade que se acumula sobre a superfície da cultura da curtição. A cultura da curtição tem múltiplas causas. Ela remonta primeiramente à economificação e à comodificação da cultura. Tudo é economia, tudo é acomodado. Os produtos culturais se encontram cada vez mais fortemente sob a coação do consumo. Os produtos culturais estão cada vez mais fortemente ligados à coação do consumo. Eles têm de tomar uma forma que os torne consumíveis, ou seja, curtíveis. Essa economificação da cultura acompanha a culturificação da economia. Economificação da cultura, culturização da economia. Quer dizer, gastar, alocar recursos é uma coisa cultural, não é uma coisa prática.
Bens econômicos são dotados de uma mais-valia cultural. É como você compra uma marca. Eles prometem vivências culturais estéticas. E com isso te emprestam um selo. E você se sente diferenciado. Ou assimilado, similarizado com aquela tribo. Então tem os designers. As configurações que te emprestam uma distinção, te distinguem. Aí você está fashion numa determinada cultura, seja de que tipo de cultura que for, assimilável e curtível, e isso economicamente viável, consumo. Essa economificação da cultura é acompanhada pela culturificação da economia. Bens econômicos são dotados de mais-valia cultural. Eles prometem vivências culturais e estéticas. Assim, o design se torna mais importante do que o valor de uso. Você pega uma calça fabricada numa fabriqueta lá da Conchinchina, coloca um selo nela. Naquela mesma fábrica da Conchinchina, você pega um selo menor que identifica o outro agrupamento. É o mesmo produto, vai durar o mesmo tempo, vai desbotar igual, mas tem a distinção da mais-valia cultural. E você pagou por isso. E você acreditou nisso e sabe que não é verdade. São vivências culturais e estéticas. A esfera do consumo penetra na esfera da arte. Assim, as esferas da arte e do consumo se misturam, o que tem por consequência que agora a arte se vale da estética para o consumo. A própria arte se vale da estética para o consumo. Ela se torna curtível. Economificação da cultura e culturificação da economia se fortalece reciprocamente, um e outro. É desfeita a separação entre cultura e comércio, entre arte e consumo, entre arte e propaganda. Passou a ser a mesma coisa. Tá? Não existe mais separação entre cultura e comércio. Não existe mais separação entre arte e consumo, arte e propaganda. É tudo consumido, tudo economizável, tudo valorizável. Cada um no seu instante. A produção pós-industrial e material apropria-se das formas de praxes artísticas. Ela tem de ser criativa, tem que inventar toda hora. A criatividade como estratégia econômica permite, porém, apenas variações do igual. É igual, mas você está consumindo assim mesmo, porque mudou uma peça, customizou. Ela não tem nenhum acesso ao inteiramente outro, aquilo que seria revisto, revisado, que passasse por uma catarse, que terminasse para outro nascer. Nada disso. É uma continuação só customizada. Falta ela a negatividade da ruptura, mas a ruptura dói. Dor e comércio se excluem reciprocamente. Não. Está triste? Vai para um shopping. Vai consumir, vai lá, compra uma camisinha para você, um sapatinho. Fica triste aí, não. Quando a esfera da cultura, separada nitidamente da esfera do consumo, seguia a sua própria lógica, não se esperava dela nenhuma curtição. O ditado de Theodor Adorno, que é um filósofo, de que a arte seria estrangeiridade para o mundo, ainda tinha validade. A arte do bem-estar é, desse modo, uma contradição, quer dizer, ela não é uma estrangeiridade. A arte tem de poder causar estranhamento, de perturbar, de transformar, de doer, de acender, de te acordar. Mas ela está ligada à economia, ao comércio e ao consumo. Então, ela perdeu essa capacidade de estranheza. Ela se concentra em outro lugar. Ela está em casa, no estrangeiro. A aura de obra de arte consiste justamente nessa estrangeiridade. A dor é o rasgo por meio do qual o inteiramente outro, uma outra coisa, tem entrada. Justamente a negatividade do inteiramente outro torna a arte capaz de uma contranarrativa frente à ordem dominante. Mas quem disse que nós queremos uma contranarrativa contra a ordem dominante, ou que se alguém está preocupado com isso, se alguém já elaborou algo para chegar a isso, dada a anestesia que estamos. A curtição, em contrapartida, apenas prolonga o igual. Claro, o igual está anestesiado.
A pele do ganso é, segundo Theodor Adorno, a primeira imagem estética. Ela é a expressão da irrupção do outro. A consciência que não é capaz de estremecer é uma consciência coisificada. Ela é incapaz da experiência, pois é, em sua essência, a dor na qual o essencialmente ser outro, doente, se desvela diante do habitual. Também a vida que recusa toda dor é uma vida coisificada. Uma vida que repele toda dor é uma vida coisificada. Só o ser tocado pelo outro, aquilo que modifica, ou aquilo que é diferente de você, ou outra pessoa, ou outro ser, mantém a vida viva. Se somos iguais, se somos a mesma coisa, se somos espelho, está tudo igual. Caso contrário, ela permanece presa no inferno do igual. Tem uma teoria da física interessante que diz o seguinte: se tudo fosse espelho, nós só enxergaríamos a luz, não enxergaríamos as formas. Quando você tem iguais, você só tem espelhos. A luz aí, ela não elide, ela não clareia. Clareia, mas ela não mostra nada de diferente. Ela só mostra-se como luz. É preciso que você veja a forma, que a forma seja diferente. É preciso que você veja outra coisa, que você veja o outro, para que você entenda que existe alguma coisa que seja contrária à mesmice que você está vivendo. E essa é a ideia da coisa. Essa seria a sociedade paliativa. Então, olha bem, essas reflexões de Byung-Chul Han, elas evoluíram de uma crítica de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho. Ele não está dizendo que essa sociedade é melhor do que essa. Quando se fazia a crítica dessa sociedade, sabia-se muito bem quais eram as coisas que eram evitadas e onde estava o comando. Quando se faz a crítica a essa sociedade, deve-se saber muito bem que ela tem vantagens e desvantagens, mas também que alguém está no comando. O problema todo é, ou involuntariamente, ou coagidamente por outrem, ou coagido por si próprio, involuntariamente, você não mantém a liberdade de discutir os paradigmas e de discutir as políticas e as coisas do mundo. Nós perpetuamos o consumo. Tudo está sendo coisificado. Num próximo vídeo, ainda de Byung-Chul Han, terei a oportunidade de falar das não-coisas. As não-coisas são aquilo que é vendido, comercializado, adquirido, mas que não tem um significado, não tem uma totalidade, não tem uma existência real, é virtual. Mas eu vou deixar isso mais para frente, então será proximamente, quando eu vou terminar a leitura desses livros aí, e qualquer outra oportunidade de conversar sobre esses assuntos, Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman, e entre outros, a gente traz aqui para você. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais difícil, porque ele teve menos exemplo, eu fiquei muito no terreno subjetivo. Mas eu espero que você tenha entendido. Se você curte, se você gostou, você curte esse vídeo aí, dá o like, concorda, discorda, deixa seu comentário aí, traz alguma coisa que seja razoável de ser discutido. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou passar aqui a visualização de mim mesmo, né? Agora eu estou me vendo, não estou vendo o texto. Então, muito obrigado aí pelo seu acompanhamento, pela sua visualização. Até o próximo Pontuando, ou em solo, conforme esse que eu estou fazendo, sobre uma matéria filosófica ou de qualquer outra natureza, ou, se não, dentro dos banners que nós falamos aí de saúde mental, de cidadania sustentável, entre outras coisas. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.